Olá, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gabriel, bem-vindo aí à aula de soluções, coloides e suspensões. Essa é a nossa nona aula da playlist de Química Básica, tudo bem? Essa aula traz bastante conceitos aí novos pra gente, então fazê-la com bastante cuidado, bastante atenção, que vai servir de base aí para bastante coisa que a gente vai ver pra frente, tudo bem? Vou trazer um resuminho aqui do que a gente vai ver hoje. Bom, então, essa nona aula aí, a gente vai começar trazendo o conceito de soluções, né? E aplicar esse conceito de soluções ao que a gente já viu na aula de misturas homogêneas e heterogêneas, que é a aula anterior de conteúdo, tudo bem, antes da aula de exercício. A gente vai ver o conceito de soluto, solvente e passar por cima da ideia de concentração, que vai ficar mais para frente para a aula só de soluções, as diversas formas de trabalhar com concentração. A gente vai ver exemplos de suspensões, comparar e entender o que são coloides, tudo bem? E a gente ainda vai ganhar aí uma receita de maionese caseira que eu faço aqui em casa e é uma delícia, que eu faço com a minha esposa, é uma maravilha, beleza? Vamos lá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Vou para a apresentação aqui, nossa nona aula. Então, ficar até o final, pessoal, para a gente ver a receita aí de como que a gente faz maionese, maionese caseira com salsinha temperada. A gente vai ver uma receita e entender aí quimicamente como que a gente faz uma maionese e o que que ela é aí, tudo bem? Então fica aí até o final. Bom, pessoal, a primeira parte a gente vai rever os sistemas que a gente trabalhou na aula 7, né? Então a gente viu substâncias, misturas homogêneas, misturas heterogêneas, substâncias se apresentando como sistemas heterogêneos, né? Então a gente viu essa gama aqui de sistemas para a gente analisar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai entender o conceito de solução para aplicar nesses sistemas que a gente viu anteriormente, tudo bem? Então tá. As soluções, pessoal, a gente viu diversas soluções já durante a nossa aula. Uma solução, assim, bem interessante para a gente é pensar quando a gente está preparando um suco, preparando um chá, né? Através aqui de uma solução de água e açúcar. Só misturar aqui a gente vai ter uma solução, tudo bem? Então a gente viu já diversas soluções naqueles exemplos anteriores, mas aqui é legal colocar esse preparo de um chá. Solução, pessoal, vou trazer a definição aqui para a gente, para você ter anotado aí, né? Mas é qualquer mistura homogênea com duas ou mais substâncias, então você pode ter uma solução com três, quatro substâncias, onde você tem um solvente que está em maior quantidade e um soluto ou mais de um soluto, tudo bem? Em menor quantidade. Vamos voltar lá aqui no na nossa figura, né? A gente tem o solvente água e o soluto, no caso, é açúcar. Então, eu estou dissolvendo esse soluto açúcar na água e estou preparando uma solução para fazer meu chá, meu suco, tudo bem? Quando o solvente é água, a gente tem uma solução aquosa, pessoal. Então aqui eu tenho uma vidraria que a gente usa muito para preparar soluções com rigor, né? Que é um balão volumétrico. Nessa marquinha aqui, se eu encher até essa marquinha, eu tenho um volume bem conhecido. Então eu tenho um balãozinho aqui em casa de 100 mililitros. Se eu encher ele até a marquinha, eu tenho 100 mililitros de água. Essas soluções aquosas, pessoal, a gente vai trabalhar muito com elas. Na química, solução aquosa usa demais, assim. Em estequiometria vai ter exercícios com solução aquosa, mistura de soluções, diluição de soluções, vai trabalhar muito com solução. Então a solução aquosa é quando eu tenho toda a mistura homogênea é uma solução, quando o solvente que está em maior quantidade é água, é uma solução aquosa. Se eu adiciono, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, eu preparo uma solução de água e sal, água e cloreto de sódio dissolvido, tudo bem? Se, pessoal, a gente pegar e preparar aqui duas soluções com quantidades de soluto diferentes, então eu peguei uma com pouco soluto, com pouco sal de cozinha e preparei esse balãozinho volumétrico aqui, e outra eu preparei com muito sal de cozinha. O que é importante lembrar aqui das aulas anteriores? Se eu pôr muito sal, esse sal vai atingir uma concentração, uma quantidade dissolvida máxima aqui. Então tem um limite que eu posso dissolver de sal, e a partir de um certo valor, esse sal vai ficar aqui no fundo, tudo bem?
Mas não é a situação que eu tenho aqui. Eu dissolvi muito sal, seria possível adicionar mais sal nesse balãozinho que eu tenho aqui, mas não é o caso. Então, pouco sal, muito sal e dá para eu pôr mais um pouquinho. Não chegou nesse limite que começa a ter sólido no fundo. Quando eu tenho pouco sal, eu vou ter uma solução pouco salgada, né? Então, na química, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, não vai sair experimentando, bebendo, né, cheirando tudo. Mas aqui só para a gente ilustrar, para ficar didático, uma solução com pouco sal, ela é pouco salgada, que a gente fala que ela é pouco concentrada, ela é menos concentrada do que uma solução com muito sal. A solução mais concentrada, ela tem mais soluto para a mesma quantidade de solvente que eu tenho nos dois casos, tudo bem? Então, a solução mais concentrada tem mais soluto na mesma quantidade de solvente. Se eu analisar molecularmente, o que eu tenho aqui? Uma certa quantidade de NaCl dissolvido nas moléculas de água, e numa solução mais concentrada eu vou ter mais NaCl dissolvido, tudo bem? Então eu coloquei aqui no nível molecular para a gente entender. A questão de concentração a gente vai trabalhar muito, então não esquenta de cálculos com concentração, vai ficar tudo mais para frente. Aqui a gente entender que concentração é soluto dissolvido no solvente ou mais de um soluto, a representação no nível molecular aqui, tudo bem? E entender que a gente utiliza essa vidraria aqui, que é o balão volumétrico. Para isso já está excelente entender as soluções aquosas. Então, pessoal, soluções aquosas nos exemplos que a gente viu de aulas anteriores aqui, então sal comum, água destilada, vidraria com ar. Desses exemplos que a gente tem, onde a gente tem soluções aquosas? Soluções são misturas homogêneas, mas aqui eu tenho gases, sais dissolvidos para formar água mineral, então ela é uma solução aquosa. O etanol dissolvido em água, então o etanol é o soluto e a água é o solvente. Sal como soluto dissolvido em água. Então esses três exemplos são soluções aquosas, beleza? Mas se você quiser se aprofundar, né, nesses exemplos aqui, dá uma olhadinha na aula 7. Mas eu posso incluir esse sistema aqui como solução aquosa, mas cuidado. A solução é o líquido. O sistema, que é um sistema heterogêneo, é uma mistura heterogênea. A solução aquosa é o líquido. Toda solução é homogênea. Eu tenho uma solução aquosa, mas com sal no fundo. Então, cuidado aí. Ah, toda solução é homogênea? É, mas eu posso ter uma solução e ver um sistema com salzinho, com um sólido no fundo, sendo uma mistura heterogênea, tudo bem? Então, cuidado aí. Além disso, eu tenho que entender que o conceito de solução é qualquer mistura homogênea. Mas, lembrando, cuidado com esse exemplo aqui que eu coloquei como contra-exemplo. A medalha de bronze é uma solução sólida, então eu tenho, por exemplo, o estanho como soluto, no cobre, que está em maior quantidade, como solvente. No ar, que é uma mistura gasosa, eu também tenho aqui os solutos diversos, outros gases, dissolvidos num gás que está em maior quantidade, que é o gás nitrogênio, formando uma mistura gasosa. Então, todos esses exemplos aqui são soluções, e aqui eu tenho uma solução especial que eu já expliquei para você, tudo bem? Bom, então isso daqui é legal você ter anotado como resuminho, se você quiser. Então, voltando aqui para soluções sólidas. Nós vimos as ligas metálicas, né, como misturas homogêneas sólidas. Mas o que é legal aqui você saber? Que estas ligas metálicas são soluções, tudo bem? Como o caso do bronze, que é estanho, como soluto, no cobre como solvente, formando essa solução sólida. Solução são misturas homogêneas. O ar, né, tem diversas moléculas aqui formando o sistema gasoso do ar. A gente viu que a composição é maior parte gás nitrogênio, em menor parte oxigênio e outros gases. Então, estes aqui são solutos dissolvidos em gás nitrogênio. Toda mistura gasosa é homogênea. Então, se toda mistura gasosa é homogênea, toda mistura gasosa é uma solução. Beleza? Suspensões, pessoal. Suspensões, agora a gente vai ver um outro lado aí que pode acontecer com as soluções.
que é legal aqui? A gente trazer um esquema com misturas heterogêneas, né? Então, água e terra aqui no fundo, água e óleo, o óleo fica aqui por cima da água. O leite de magnésia, né, que é um fármaco aí que a gente compra para azia, que você agita ele para tomar, para evitar a questão de queimação no estômago, né? Então também não pode tomar muito, você tem que passar num médico aí para tomar isso, né? Uma receita, alguma coisa, porque o pessoal bebe muito, faz mal isso aqui. Mas é uma base, né, que a gente toma para questões de azia. Então a gente tem esses três sistemas heterogêneos aqui. Se você agitar com uma colher, batendo no liquidificador, o que você vai ter? Essa mistura de água barrenta, essa mistura de gotas de óleo na água e essa mistura aqui do leite do sólido que estava aqui no fundo do hidróxido de magnésia, do leite de magnésia. Leite de magnésia não é leite, viu, pessoal? Tem leite de amêndoas, leite de soja, leite de magnésia. Não é só vaca que faz leite, né? Então aqui é um sólido, hidróxido de magnésia, em água, tudo bem? Tem água aqui. Então esse sólido do hidróxido de magnésia aqui em água, tudo isso daqui, pessoal, depois de alguns minutos, ele vai se separar e voltar para o que a gente tinha anteriormente. Ele vai sofrer um processo que chama decantação, que é muito relevante aí, que a gente vai vendo separação de misturas, mas esse barro, essa areia, essa terra vai para o fundo, esse óleo começa a se agregar e sobe aqui, fica na parte superior, né, formando a fase oleosa. O sólido do leite de magnésia vai para o fundo e a gente tem essa separação. Então aqui a gente tem suspensões. As suspensões são esses três exemplos aqui. As suspensões, com o tempo passando muito rapidamente, pode demorar aí 1 hora, né? Dependendo do tratamento de água, a gente vai ver muito esse processo aqui de decantação de água barrenta. Mas questão de minutos, a gente vai ver a suspensão se separar em fases mais nítidas, aí se a gente poderia dizer assim, né? Em fases mais, em vez de ter várias porções a fase, em vários pedaços, ela vai ter as fases bem nítidas aqui, bem separadas. Então, todo o óleo num lugar, toda a água no outro. Então, a suspensão é uma mistura heterogênea que se separa e continua numa mistura heterogênea, tudo bem? Mas ela não é estável. O que eu quero dizer com isso? A água com sal, pessoal, agora a gente vai entender soluções, colóides e suspensões e entrar na questão dos colóides já já. A água com sal, o sal que está aqui na água, ele nunca, se eu dissolver antes de chegar nessa situação que começa a ter sal no fundo. Então, água com uma colherzinha de sal e eu misturo. Esse sal que está aqui na água dissolvido, formando uma solução, as soluções no geral, mas eu estou pegando uma solução aquosa, ela nunca vai decantar esse sal para o fundo. Nunca, isso nunca vai acontecer. Aqui, você deixar aqui para a eternidade vai ficar assim, ah, mas a água evapora. Não, estou pensando na questão do sal ir para o fundo, beleza? Se eu tiver o leite com magnésia, o leite de magnésia com esse sólido de hidróxido de magnésia, água com terra, eles vão decantar e vão para o fundo, tudo bem? Todos esses exemplos aqui são misturas heterogêneas. Se eu tiver água com muito sal, o sal, presta atenção, hein? Cuidado aí. O sal que está dissolvido aqui no líquido, ele vai ficar aqui no líquido. Tem água com sal aqui e sal no fundo. O sal que está no líquido, ele não vai ir para o fundo. Já está o máximo dissolvido, mas esse sal... vou pegar água com sal no fundo, vou deixar lá, que o sal vai todo para o fundo e eu vou ter só água aqui, água sem sal. Isso não acontece. Esse sal vai ficar aqui dissolvido, tudo bem? Como soluto, e o sal vai ficar aqui no fundo. Se eu agitar essa água com sal e eu tiver, né, ver esse sistema que é a suspensão de sal sólido na água com sal dissolvido, esse sal vai para o fundo e vai ter isso. Então eu posso ter uma suspensão de sal na água salgada, tudo bem? Então cuidado. A suspensão é esse sistema de alguma coisa suspensa ali que vai se separar mais nitidamente. A gente vai entender isso melhor com calma. As soluções não decantam, tudo bem? Ah, mas aqui eu tenho sal no fundo. Tem, mas eu já te expliquei. Esse sal é uma coisa, o sal que está dissolvido na água é outra coisa, ele não vai decantar, beleza? Os colóides é agora que vem a mágica, pessoal. Ele está no meio disso. Ele
tá, entre aspas, bem entre aspas, suspenso nesse solvente, tudo bem? Só que ele não vai decantar rapidamente, ele tem uma estabilidade aí adicional que dura muito tempo. Por quê? Por que, que o colóide dura esse muito tempo? A gente vai entender a partir de exemplos que o colóide está entre a solução e a suspensão, tudo bem? Então guarda isso daí. Entendemos soluções, entendemos suspensões. Agora, pessoal, essa questão da estabilidade. Se eu pegar água com óleo, batendo no liquidificador, eu vou ter uma suspensão de gotas de água em óleo. Só que eu posso fazer alguma coisa aqui que eu vou formar um colóide, eu vou adicionar alguma coisa aqui. A gente vai ver mais para frente que pode ser ovo, pode ser detergente, pode ser leite, pode ser alguma coisa, tudo bem? Que vai formar esse colóide. Aguenta aí. O que vai acontecer? A suspensão ela se separa em duas fases em questão de minutos ou horas, aí dependendo de quanto você agitou isso. O colóide, pessoal, ele dura semanas, meses, mas ele vai se separar uma hora. Mas o que é importante você entender? Que o colóide ele tem essa estabilidade adicional aí, e a gente vai entender o que está acontecendo aqui para ter esse fenômeno de demorar muito mais para ele se separar. Beleza? Então, o que são colóides, pessoal? Antes disso, né, essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, porque são conceitos importantes para a gente. O que é legal? Você anotar tudo que você está vendo dos sistemas aí que a gente analisou, separar em substâncias, separar em misturas, fazer as chavinhas, tudo bem? E para você continuar estudando, recebendo ativa aí a notificação do sininho. Deixa o like no vídeo, aqui é manual, demora um pouquinho mesmo. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho para você continuar recebendo, senão você vai esquecer do canal, vai parar de estudar por aqui. Não faça isso, tudo bem? Continue comigo. Bom, então vamos continuar na apresentação. Colóides, pessoal, então vamos lá. A gente tem diversos sistemas heterogêneos aí que tem essa estabilidade adicional. Então, o sangue, que está aqui, o leite, tintas, gelatina, maionese, são exemplos de colóides que são misturas que uma hora vão se separar, tudo bem? Então, uma hora a tinta vai virar duas fases. Se você já trabalhou com pintura, já viu alguém, a tinta se separa em duas fases depois de muito tempo. Gelatina, não sei quanto tempo demora, mas separa. Maionese. Então, os colóides, eles vão se separar aí um dia, tudo bem? Pode ser que demore milhões de anos, mas vai se separar. E, pessoal, a nossa maionese, que é o exemplo da aula que a gente quer entender como se faz a maionese, ela é um colóide. A gente vai entender o que é um colóide a partir da maionese, tudo bem? E, inclusive, eu fiz ontem aqui, na verdade, eu fiz mais ou menos, né? Minha esposa foi me ajudando ali para não derrubar as coisas, porque eu sou cadeirante, às vezes eu derrubo as coisas, porque a pia não é adaptada aqui em casa. Mas, a gente vai entender o que é colóide a partir da maionese. Bom, pessoal, então colóides são misturas heterogêneas. Como que você vai fazer uma maionese, hein? Agora, momento Ana Maria aqui. Você vai pegar o liquidificador, vai pôr ali 100 ml de leite gelado. Então, tem 100 ml de leite gelado. Você vai misturar com 20 ml de vinagre no liquidificador. Então, o leite tem que estar gelado. Se o leite estiver quente, não vai dar certo. Essa questão do gelado a gente só vai entender mesmo lá em interações intermoleculares. Então, leite com vinagre. E aí você vai pôr a tampa e deixar aquele buraco do liquidificador para você ir olhando o que está acontecendo. Liga o liquidificador e ele vai misturar o leite com o vinagre. Aí você vai vir com, entre mais ou menos, você põe os temperos ali também para ir batendo, então um dente de alho, cebolinha, então leite, vinagre e os temperos que você quiser. 2 dentes de alho, cebolinha, foi batendo, você vai vir com o óleo naquele buraco e vai jogando. Vai ser mais ou menos entre 300 e 400. Quando você for jogando, quando chegar mais ou menos nessa faixa aqui, você vai ver que aquela meleca que está ali dentro do liquidificador, ele vai deixando de ser líquido e ele vai começar a engrossar, engrossar, engrossar até
virar sua maionese. Então você tem que ter, ele vai mudar o som, inclusive, ele vai estar lá, ele vai virar um barulho diferente porque ele engrossou, vai ser do nada, ele vai estar lá, ele vai mudar o barulho porque ele virou a maionese, é mágico, sensacional. Então é isso. Essa é a receitinha, tempera aí do jeito que você quiser, manjericão. Eu uso alho e cebolinha. Se você quiser pôr sal, é bom evitar, né? Pressão alta, mas põe um salzinho aí também que você vai preparar uma maionese, ó, 10. Beleza? Leite gelado, hein? Não vai fazer com leite quente que vai dar errado. Beleza. Preparamos isso daqui. Por que que isso daqui tem essa estabilidade que eu vou usar para comer um hambúrguer, para comer alguma coisa, passar no pão e vai demorar muito tempo para se separar em duas fases? Se eu pegar aqui um pouquinho da maionese, jogar um corante vermelho, essa imagem aqui eu que fiz lá na Unicamp, gente, com uma disciplina, não é exatamente maionese, mas vai ajudar a ilustrar. Aqui tem um corantezinho vermelho Congo que ajuda você a contrastar o que está acontecendo aqui. Se você der um zoom de 10 a sexta, detalhe, não é 10 a nona, igual que a gente fez em aulas anteriores. Se você der um zoom aqui de 10 a sexta, você vai ver gotinhas de óleo em água, tudo bem? No caso, leite, vinagre que a gente tem aqui. Se você tiver os temperos, você teria que ver os temperinhos também, mas aqui é só água, óleo e um corante para ajudar a visualização. É uma mistura heterogênea, você não consegue enxergar isso a olho nu, precisa de um microscópio óptico, dá para ver isso no microscópio óptico, não precisa ser um microscópio eletrônico para as substâncias no nível atômico molecular. Você vê essas gotinhas e isso explica porque é uma mistura heterogênea e são o tamanho dessas gotinhas que faz a maionese não se separar em duas fases, tudo bem? Vamos lá, vamos entender isso daí. Definição aí pra gente de coloide. Ao menos um componente sólido, líquido, gasoso, com gasoso não, né? Porque o gasoso ele vai formar uma mistura homogênea. No gasoso pode ser também, perdão. Pode ter um gás num líquido, aí vai formar espumas, vai ter outras classificações que eu não vou trabalhar nessa aula, tudo bem? Mas definição de coloide, ao menos um componente sólido, líquido, gasoso aí, com uma dimensão no intervalo entre 1 nanômetro, que é 10 a menos 9 metro, a 1 micrômetro, que é 1000 nanômetros aqui, né? Ou 10 a menos 6 metro. Se tiver nesse intervalo as gotinhas, ele ganha essa estabilidade adicional, pessoal. E aí que tá o segredo. Se eu só tiver água e óleo e bater, ele vai formar essa suspensão que vai se separar em duas fases, tudo bem? Depois de minutos. Se eu tiver leite, que a gente usou na receita da maionese, ovo, a minha receita não vai ovo, então não vai ter problema com salmonela na sua casa aí, porque eu não gosto de pôr ovo porque vai estragar. Se você quiser, tiver num laboratório para brincar com isso aqui, você pode fazer água, óleo e detergente, mas aí você não vai comer, né? Mas esse leite, esse ovo, esse detergente, ele vai ajudar a formar essas gotinhas, que vai ter um monte de interações, soluto, solvente, vai ter um monte de interações entre moléculas, entre superfícies ali, que vai estabilizar esse coloide por muito tempo. Existem várias classificações, pessoal, que a gente não vai trabalhar aqui, mas aqui no caso da maionese é uma emulsão. Então, eu não sou de fazer piada, mas é uma emulsão fazer maionese. É muita emoção fazer maionese, é sério, é muito legal. E aqui você adiciona o que? Um emulsificante para formar essa emulsão, que aqui no caso é entre dois líquidos. A emulsão é líquido-líquido. Água e óleo, leite, aqui que tá, né? O leite tem muita água no leite, tá, pessoal? Então, uma emulsão, que é a maionese, é líquido-líquido, que demora semanas, nem sei quanto tempo demora para separar, mas vai separar um dia entre duas fases aqui nítidas. Né? Aqui tem duas fases também, água e óleo, só que você precisa de um microscópio para ver as gotinhas. Novamente, a classificação aí de colóides entre espuma, sol, gel, vai ficar mais para frente outra aula lá em soluções, que vai ser uma playlist mais para frente. O importante é você saber aqui que isso daqui são misturas heterogêneas, que tem essa estabilidade adicional e conhecer esses exemplos aqui, tudo bem? Isso que interessa pra gente. Então, leite, o sangue que está aqui, né? Não é sangue de verdade, se você tem pavor de sangue, isso aqui é um corante, mas é só sangue, gelatina, então são misturas heterogêneas e exemplos aí pra gente de colóides.
Agora a gente vai entrar no efeito Tyndall, que é um efeito importante para a gente saber aí, rapidamente, que já caiu no Enem. A próxima aula são 3 exercícios, então foca nisso daqui. A próxima aula você tenta fazer os exercícios com o efeito Tyndall, tudo bem? Então, o efeito Tyndall, a gente tem aqui um farol iluminando a névoa, pessoal, no nevoeiro. Esse feixe de luz aqui se espalhando aqui no nevoeiro é o efeito Tyndall que a gente consegue observar. Ele acontece em soluções e coloides, tudo bem? A gente vai ver a diferença em soluções e coloides, mas o efeito Tyndall, ele acontece aqui, por exemplo, quando a gente tem um dia nublado, os raios de luz entrando aqui, ó. Vamos voltar, ó. Os raios de luz entrando numa floresta, esse espalhamento de luz aqui que a gente enxerga é o efeito Tyndall, tudo bem? Então vimos os exemplos, agora vamos para uma animação didática para a gente entender. Então eu tenho uma solução com água e sal de cozinha. Vou virar aqui o microfone um pouquinho, que eu acho que deve estar baixo. Então eu tenho uma solução aqui aquosa, um coloide, que é o leite. O leite, ele é um coloide, pessoal. Não é, aqui eu ia colocar maionese, mas não ia ficar muito fidedigno. Então eu tenho leite com água aqui, um pouquinho para ficar mais ralo. Então eu tenho o quê? Um coloide, que são gotinhas de gordura. O leite é um coloide com gotinhas de gordura na água. Aqui a gente não tem mais aquela coisa de soluto solvente. O pessoal usa disperso e dispersante, mas curiosidade só. Importante é entender que aqui é uma solução, aqui é um coloide e aqui é uma suspensão, que os sólidos aqui de hidróxido de magnésio, a gente consegue ver até o olho nu esses sólidos nesse fármaco prazia, suspensos aqui, que se eu deixar aqui parado, ele vai para o fundo rapidamente, tudo bem? Por isso que a gente tem que agitar, inclusive, o leite de magnésia para tomar ele quando está utilizando esse fármaco, porque senão o sólido vai estar todo no fundo. Aqui eu tenho uma fonte de luz, pode ser um laser, alguma coisa. Eu vou ligar essa fonte de luz e você vai ver o que vai acontecer. Ó. Vou ligar o feixe de luz, hein? Ó, olha essa animação. PowerPoint fazendo mágica, hein, pessoal? O que está acontecendo aqui? É o que a gente viu nos exemplos do farol, né, da luz do farol, da luz do sol na floresta, ali na neblina da floresta. O feixe de luz passou pela solução, não vi nada na solução aquosa. Quando ele passou pelo leite, eu vejo essa luz aqui, igual naqueles filmes de ação que o cara borrifa um líquido no laser para ele ver o feixe de laser. Então aqui eu estou vendo o laser passando pelo leite. E quando ele chegou no leite de magnésia, que é uma suspensão, não é leite, né? Chama leite de magnésia, acho que é porque é branco. Quando chegou aqui no fármaco, né, na suspensão de magnésia, ela virou como se fosse uma lâmpada. Ela acendeu, brilhou muito aqui e toda ela fica vermelha. E aqui atrás, o laser, às vezes, depende da suspensão que você tem, ele nem passa mais. Aqui no meu caso, ele parou aqui na suspensão e toda a suspensão ficou vermelha, tudo bem? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Vamos com calma aí. Água salgada, zoom de 10 a nona, 1 bilhão aqui, bilionésimo de metro. O que eu tenho aqui de soluto disperso na solução? Eu tenho átomos, moléculas, íons. Então, a escala do que está dissolvido aqui é no nível atômico molecular, pessoal. É muito pequeno mesmo. No leite, a gente viu, a ampliação já é de 10 a sexta, de gotinhas de óleo aqui na água. O corante vermelho foi lá do meu exemplo, para você identificar melhor aonde tem óleo e aonde tem água. E aí, o que acontece? Por que ocorre efeito Tyndall em coloides e suspensões? Por causa do tamanho da partícula. A gente viu que coloides eles têm partículas, qualquer componente aqui, entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros ou 1 micrômetro. Essa luz passa aqui pela solução. Tem efeito Tyndall na solução? Não, pessoal. Vai ter mais ou menos esse fenômeno aqui da luz ficar vermelha, chama espalhamento de luz. Tem espalhamento de luz aqui? Tem. Só que você não vai enxergar. Por quê? Porque a solução ela é feita com átomos, moléculas e íons, que é numa escala muito menor, né, aí, do que das gotículas de óleo. Que quando a luz bate na gotícula de óleo,
por ter entre essa faixa aqui, ó, de 1 nanômetro a 1 micrômetro, ela vai espalhar a luz e você vai conseguir observar. E na suspensão, a partícula é muito maior e faz muito mais espalhamento do feixe de luz. Então, tem espalhamento do feixe de luz nas três, só que em coloides e em suspensões a gente enxerga olho nu, e esse fenômeno de observar olho nu chama efeito Tyndall, tudo bem? Esse espalhamento aqui, ele é visível em soluções, ele é visível em coloides e suspensões porque as partículas são maiores aqui, né? Tem maior do que 1 nanômetro em coloides, e em suspensões é maior do que 1000 nanômetros. Quanto maior a partícula dissolvida, mais efeito Tyndall acontece, porque a luz vem, bate na partícula e espalha. Esse espalhamento de luz, quando a gente enxerga, chama efeito Tyndall. Nas soluções não tem efeito Tyndall, mas tem espalhamento, mas é muito pouco e a gente não enxerga, então não tem efeito Tyndall. O efeito Tyndall ele serve para a gente identificar se é um coloide ou se é uma suspensão. A intenção aqui, pessoal, é você só saber do efeito Tyndall. Curiosidade agora. Quanto mais espalhamento tem, maior a partícula dispersa. Existem técnicas em laboratórios de química aí, laboratórios de análise, que a partir desse espalhamento de luz, você identifica o tamanho da partícula, ou dissolvida aqui, né, no caso de soluções, ou dispersa no caso de coloides, ou suspensa no caso de suspensões. Então existem técnicas a partir do espalhamento de identificar o tamanho da partícula. Olha que legal! Mas, para a gente, o importante é reconhecer a presença do efeito Tyndall, tudo bem? Agora, fechou o efeito Tyndall, vamos ver aqui uns esquemas com base no que a gente já viu. Então, soluções, né, aquosas podem não ter corpo de fundo, não ter sólido no fundo, ou ter sólido no fundo. A escala do que está dissolvido aqui é no nível atômico molecular. Emulsões é um tipo de coloide, então a maionese e o leite são coloides, tem essas partículas dissolvidas, são misturas heterogêneas, com faixa de 1, não precisa decorar isso, tá, pessoal? Não precisa saber a faixa, mas é de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, às vezes é de 40 nanômetros a 900, mas não esquenta com isso, tá? E as suspensões têm essas partículas maiores que 1000 nanômetros, que às vezes você enxerga ali a olho nu, tudo bem? No leite de magnésia, numa água barrenta. Tudo isso daqui é mistura heterogênea. A solução é uma mistura homogênea, e esse líquido que está aqui, apesar de ser uma mistura heterogênea, isso, o líquido, se eu só jogar o líquido para cá, sem o sal, é uma mistura homogênea, tudo bem? Bom, agora um resumo aqui, né? Soluções aquosas, quando o solvente é água. Soluções, quando são misturas homogêneas, que é o caso aqui. Então, toda solução é uma mistura homogênea, não confundir com isso. Nós vimos os coloides, sangue, maionese, leite, a névoa do farol, né, que a gente viu o efeito Tyndall ali, é um exemplo de coloide, e as suspensões que eu separei aqui, tudo bem? Cuidado, que às vezes pode aparecer como suspensão coloidal, mas não esquenta com isso, tá? Então, suspensão, coloide, misturas heterogêneas. Os coloides têm uma faixa, que a gente viu, e as suspensões é quando é esse tamanho muito grande aqui que a gente consegue ver a olho nu, maior que 1000 nanômetros. Bom, a próxima aula 10 vai ser a aula de exercícios. Vamos fechar então, que ficou gigantesca essa aula, enorme. Você deve ter visto aí numa velocidade 5. Vamos agora fazer um resumo do que a gente viu, pessoal. O que a gente viu aí? Então, na nossa aula 9, a gente viu que o que são soluções, né? Opa, é a conclusão. Então, o que a gente viu aí de conclusão na nossa aula 9? Primeiro, soluções é qualquer mistura homogênea com o soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Se esse solvente for água, a gente tem uma solução aquosa. Concentração, que é um conceito que a gente vai trabalhar melhor mais para frente, é a relação entre soluto dissolvido no solvente, tudo bem? Então pode estar mais ou menos concentrado. As ligas metálicas
99% das vezes são soluções, porque são misturas homogêneas, e todas as misturas gasosas são homogêneas e são soluções. E, por fim, aí, né, a gente viu que coloide é quando você tem um componente ali disperso numa dimensão específica que dá uma estabilidade adicional por coloide, que a suspensão não tem e vai decantar, e ambas têm o efeito Tyndall. Tudo bem? Fechou? Valeu? Fica aí para os exercícios e até mais. Valeu!